porque ela consegue padronizar e deixar com maior qualidade aquilo que tu não vê no dia a dia, por estar estressado, por estar dominado por outros sentimentos, por outros processos, por vendas, às vezes por entrega de produto, resolvendo problemas com clientes. Então a GoFi ela ajuda tu a conseguir padronizar coisas simples e de forma muito simples. A empresa de tecnologia, né, uma startup, por exemplo, ela precisa também dos processos, né, de vários processos, tanto comerciais quanto produtivo, né? E a gente usa muito metodologia ágil. É onde o Kanban ele é excelente para a aplicação de metodologias ágeis. Quando a gente aplica um processo de sprint, que seriam as entregas, né, que a gente faz de desenvolvimento, o nosso processo produtivo da GoFi. Erros de implantar processo. Como falou, criar um processo que não existe, quer criar o melhor processo mais perfeito do mundo, cheio de condicionais. Vai fazer isso na primeira vez na tua empresa, não vai funcionar, vai travar todo mundo vai ficar frustrado, vão tentar, vão rejeitar a ferramenta. Por consequência, quem paga é a ferramenta, mas ela não tem culpa. A ferramenta ela é responsável por distribuir as peças para a pessoa que está fazendo o processo montar. Um outro também que é não ter uma pessoa dentro puxando. Então não adianta tu implantar uma ferramenta e não estar todo dia cobrando. Né? Então a gente no passado a gente fazia toda a aba, toda vez que o cara abriu o navegador, abria na ferramenta. Iniciamos mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, CEO e fundador do Universo Apo. E hoje, para bater esse papo, estamos aqui com essas duas figuras ilustres, o irmão mais novo, Anton e Emerson, são sócios do Universo Apo, da GoFi. E sejam muito bem-vindos a esse episódio. Vamos falar sobre processos, vendas, como vender mais com processos, como organizar a empresa, como escalar a empresa. A gente vai revelando ao longo do tempo. Então, se apresentem, por favor. Eu sou o Anton, né, o irmão mais novo. Ele não é irmão, tá? É só pegação de pé mesmo. Eu sou o mais novo dos sócios, então eu sou o que mais sou atingido, né, pelas zoações, pelas brincadeiras, mas eu tô acostumado, né? Desde criança também sou o irmão mais novo dos meus irmãos verdadeiros, né? Tenho 2 irmãos. Mas é isso, vamos falar de processo, vamos falar de vendas, vamos falar de melhoria contínua, vamos falar de eficiência. E é isso aí, bora. Então, eu sou o Emerson, né? Como a gente já vinha falando, sou um dos sócios também do Universo Apo. Não sou o mais novo, né? De idade. Sou o mais baixo. Eu acho que nem o mais velho. Estou ali no meio, na meiuca. E é isso aí. A gente está aqui hoje para falar um pouco mais sobre gestão, processos, negócios, tecnologia. Bora, então. Começando, acho que a maior dificuldade. Vamos falar da GoFi. Acho que existe uma dificuldade muito grande das pessoas fora entender o que é efetivamente a GoFi. A gente sabe que é um software de gestão de processos, no-code é como se originou a ideia, mas o que é efetivamente, o que soluciona, quem tem a melhor definição? Eu vou dar uma definição ampla e eu vou deixar a analogia com o Anton, que ele é bom das analogias, né? Então a GoFi, de forma bem simplificada, ela é um software de gestão de processos e automatização. E aí entram várias funcionalidades que envolvem essa automatização e a gestão dos processos de negócio. A gente tem maior foco hoje em processos comerciais, que é onde a gente identifica que está a maior dor, né, hoje nas empresas, né, escalar, organizar os processos comerciais, funis de vendas, integrar com outras plataformas, com campanhas e tudo mais, gerenciar, né, esses leads. E aí a gente já começa também a estruturar conforme a empresa vai crescendo e ela vai entendendo que ela precisa gerenciar outros processos, principalmente processos produtivos. Aí a gente começa também a escalar a ferramenta dentro do negócio. Mais ou menos nessa linha, eu vou deixar o Anton fazer as analogias do que é a ferramenta. A GoFi é complexa, né, em se explicar, mas ela resolve a dor simples, uma dor simples de todo empresário, de toda empresa, que é a padronização de como as coisas devem ser feitas. Né? Então, desde uma abordagem de vendas, quais são os passos de uma abordagem de vendas, desde um processo ser feito, né, de uma elaboração do contrato, né, quais são as informações que têm que ser coletadas para fazer um contrato, para
quando que deve ser enviado para o cliente, né? Um onboarding de cliente. Onboarding de cliente, né? Então, ele vai dizer o passo a passo, né? O que a pessoa que vai estar operando naquele momento dentro do software, né? O que ela tem que fazer. Né? Então, seja isso para vendas, RH, para qualquer área da empresa, a gente consegue montar um fluxo de trabalho, né? Fluxo de trabalho simples, complexos, que estão junto com automação, com automação de e-mail, com disparo de WhatsApp, integrado com o calendário do Google, com geração de documentos automático. Né? Então dá para ir do mais simples, né? O GoFi tu usa com o espectro simples da tua empresa, que é padronizar como as coisas têm feito, e potencializa isso com automação, né? Ela é colaborativa também, então tu consegue colocar os responsáveis de cada tarefa, tu consegue ver o que cada pessoa fez, quando que fez, se fez no prazo correto, né? Se está respeitando os processos do que foi estabelecido. Então, basicamente, tu cria, agora a analogia, né? Tu cava onde tu constrói rios dentro da tua empresa e tu decide aonde a água vai passar, onde ela vai desviar, onde ela vai ramificar, né? Então, tu controla, tu orquestra ali como vai funcionar a operação da tua empresa dentro da GoFi. Foi boa? Pô, o Emerson falou que tu era bom de analogia, já foi melhor em analogia. Eu gosto de falar também dos canos. Né? Imagina como se montasse vários canos dentro da tua empresa. A gente entendeu, Anton. Pô, Anton. Assim no podcast, tu cai, Anton. Tá vendo? Então, eu não gosto de parecer precisamente técnico correto. Mas a analogia que eu mais gosto, que o Anton sempre usou ali desde o início da GoFi, é a caixinha de Lego, que são as pecinhas, né? Então a GoFi ela é cheia de pecinhas que tu vai montando de acordo com o que tu precisa, desde coisas básicas, processos mais simples, até processos mais complexos, que é o que o Anton mencionou ali. E daí quando a gente fala em complexo, a pessoa já pensa que a ferramenta é complexa. E esse é o grande foco também, né, que a gente tem desde o início, que é conseguir ter uma ferramenta completa e de certa forma até complexa, né, no sentido de funcionalidades, mas para o usuário ela é simples. Para o usuário que está ali, né, montando o seu processo e operando, é muito complexo a gente ter que deixar simples, mas é o que a gente faz no dia a dia. Então a gente se baseia com outras ferramentas do mercado que tem muita informação, muitos campos, e a gente tenta reduzir, para que na medida que ele precise, ele vai descobrindo novas funcionalidades, e aí sim ele vai vendo, mas será que dá para fazer tal coisa? E aí ele vai descobrindo e vai configurando para que ele consiga ter, aí sim, ter um processo mais completo e mais complexo, totalmente atendido dentro da ferramenta. É bem um processo mesmo de melhoria contínua, né? Porque querendo ou não, tu não joga tudo de uma vez só. Tu vai construindo isso aos poucos. E eu sei porque lá no início de toda a construção, o Anton estava lá naquela época, e eu acho que se fosse definir a GoFi, e olhando para trás pelo que eu passei como jornada de empreendedor, assim, a GoFi é a ferramenta essencial para qualquer empresa que quer crescer. Porque ela consegue padronizar e deixar com maior qualidade aquilo que tu não vê no dia a dia. Por estar estressado, por estar dominado por outros sentimentos, por outros processos, por vendas, às vezes por entrega de produto, resolvendo problemas com clientes. Então a GoFi ela ajuda tu a conseguir padronizar coisas simples e de forma muito simples. Porque eu não sou que a gente estava falando antes ali, eu não sou naturalmente uma pessoa de tecnologia. E a gente brinca nas sprints que se eu consigo usar, qualquer um consegue usar. Né? E justamente a ideia de deixar simples, e para mim parecia que não, mas eu falava, não, deixar simples é simples, e no final das contas não é. A arquitetura por trás ela é muito complexa para conseguir ter uma usabilidade simples. Então acredito que a GoFi ela seja essencial, indiferente se tu quer começar a padronizar processo de vendas, indiferentemente se tu quer começar a padronizar processo produtivo, processo de contrato, como eu entrego o meu produto para o meu cliente, como eu faço a experiência do cliente. Até tem um episódio que a gente gravou com a Márcia, que ela utiliza a GoFi, por exemplo, para criar processos de CS, para gerar experiência para o cliente, para vender mais para aqueles clientes, para vender mais para a base. Então a GoFi ela é o que tu utiliza também, é um canivete. Canivete suíço. É um canivete suíço, né, que a gente consegue utilizar para várias coisas. Queria comentar alguma coisa? Acho que é nesse ponto. Lá atrás a gente
até falando um pouco do começo, né, a gente entrou na GoFi, a gente sabia os processos da empresa, como funcionava tudo, porque não precisa ter um software para saber como é que as coisas funcionam, né? Tu pode ter isso desenhado no papel, tudo geralmente onde as coisas começam. E a gente implantou, né, dentro do software, e a gente viu como o nosso processo tinha várias falhas, né? Então isso que é legal, tu botando o teu processo dentro da GoFi, tu consegue ver várias inconsistências, coisas que não fazem sentido. Por que quando o cara termina isso, vai para a próxima pessoa, mas ele não terminou ainda aquilo? Como é que tu consegue ver os caminhos, né, como eles estão errados? Então isso é a primeira coisa, eu acho, que proporcionou pra gente. A gente vê os nossos erros, né? E aí o que a GoFi permite é a gente ver esses erros e começar a corrigir eles, começar a entender o processo. O erro não estava mais sobre a pessoa que executava, e sim sobre os processos. Então a gente sempre atacou os processos, não as pessoas, porque se a gente arrumasse o processo, independente da pessoa que entrasse, ela ia saber o que ela tem que fazer. Claro que as hard skills, as aptidões técnicas as pessoas precisam, né, é importante, mas o processo era o que dava a direção para cada um ali para dentro. Então, lá no início, quando a gente começou, eu acho que, além da gente padronizar, ver os nossos erros do que estava acontecendo, enxergar isso numa gestão à vista, foi um ponto diferencial para que a gente conseguisse formar todos os setores, que era ainda estava bem nebuloso, tudo, criar donos dos processos. Então pessoas ficavam responsáveis por cada. Então tu Eduardo, né, naquela época não precisava ficar olhando para todos e microgerenciando cada um, não. O pessoal tomou gosto pela ferramenta, aprendeu a usar a ferramenta, né, e cada um foi virando dono e foi criando suas melhorias contínuas dentro dos setores. Não precisava mais tu puxando tudo para que algo aconteça. Então deu poder para a empresa, né, se autodesenvolver, né, e, enfim, funcionou, né, por isso que nós estamos aqui, né? Sim, com certeza. Queria comentar alguma coisa? Não, tá olhando. Tô admirando aqui a fala a beleza, né, desse homem. A beleza não, dele não, mas da fala, né? Uma das coisas que eu acho legal é que como a gente não percebia lá no início, mas como o processo ele ajuda na implantação da cultura e não o inverso, né? As pessoas geralmente querem implantar a cultura na empresa sem ter claros os processos ou sem ter, por exemplo, uma ferramenta como a GoFi para implantar esses processos. Quando, na verdade, a gente implanta a GoFi, a gente padroniza os Kanbans, os processos, e lá dentro a gente vai colocando os nossos pequenos ritos de cada fase. E isso vai ajudando com que vá sendo implantada a cultura ao longo do tempo. Entende? Então, todo mundo falava, vocês criaram um playbook? Não, a gente não criou. O nosso playbook estava dentro do processo. Então, isso nos ajudou a fortalecer a cultura. Sendo que a ideia de melhoria contínua, a gente nunca tirava. Por exemplo, a gente sempre incentivava as pessoas, encontrou uma falha no processo, nos ajuda a melhorar. O que tu viu? Vamos discutir. Entende? Então, tudo isso ajudava. Então, a ferramenta, hoje, como, por exemplo, a GoFi, ela eu vejo ela muito mais que uma extensão propriamente também dos processos só. Eu vejo como uma ferramenta ideal para conseguir implantar cultura. Entende? Perfeito. E falando lá, o Emerson tem uma experiência maior nessa questão. Tu já trabalhou com ferramentas bem mais complexas, né? Complexas no sentido de usabilidade. O que tu vê de principal diferença em ferramentas mais complexas em usabilidade para GoFi, assim, o que tu... Então, eu venho do mundo do BPM, né, o BPMN, que é a anotação ali, que é o fluxograma, né, o desenho onde a gente montava os processos. E a ferramenta de BPMS, que seria o software para BPM, ela gera o processo a partir desse desenho. Isso é legal, é muito bom, né, o fluxo e tudo mais, mas também ele deixa um pouco mais complexo, né, exige também às vezes uma modelagem prévia, e é bom também, acho bem bacana, mas quando eu conheci esse formato de desenvolver processos, essa gestão por Kanban, gestão mais à vista também do processo, né, para mim foi onde fez mais sentido, principalmente porque
a forma com que tu constrói o processo, ela está toda na própria execução. Então, tu vai construindo e já testando ele, construindo e testando. É muito mais rápido. Então, a principal diferença é a agilidade. A agilidade que você tem para construir, ajustar o processo e colocar ele para rodar. Então, hoje na GoFi, por exemplo, com um template pronto, a gente tem vários ali na ferramenta, um clique e você já importa o processo e já tem um processo pronto para rodar na tua empresa. E além disso, tu vai melhorando ele, modificando, ajustando para a tua realidade. Sem precisar construir tudo para depois operar. Exatamente, sem tu ter que fazer todo aquele levantamento prévio. Legal, se tu tiver tempo, tiver equipe e tudo mais, show de bola, isso é extremamente importante. Mas a gente sabe que a maioria das empresas, né, dos negócios, elas não estão, às vezes, ainda com essa maturidade ou com esse tempo também para investir, focar tanto em desenvolver os processos. Então, a agilidade da ferramenta é onde eu vejo que também é um dos pontos mais importantes, porque a pessoa consegue, em poucos cliques, já colocar para rodar e já começar a ter esse controle que tu mencionou, controle dos processos, que vão impactar diretamente na cultura, na melhoria contínua, no ganho em performance, ou seja, entregar mais rápido, com mais qualidade também, né? E aí, redução de custos, né? Por aí vai, aumentar os resultados, então tem vários benefícios associados a isso também. Eu queria só também emendar também naquele assunto da cultura que tu mencionou, né? Vamos pegar um exemplo na GoFi. A gente gosta muito de usar exemplos do que a gente faz, né? Isso até é uma cultura do Universo Apo. Sim. Que é pegar o que a gente faz, dá certo, e a gente replica para os nossos clientes, né? Para outras empresas e tudo mais. A empresa de tecnologia, né? Uma startup, por exemplo, ela precisa também dos processos, né? De vários processos, tanto comerciais quanto produtivo, né? E a gente usa muito metodologia ágil. É onde o Kanban ele é excelente para a aplicação de metodologias ágeis. Quando a gente aplica um processo de sprint, que seriam as entregas, né, que a gente faz de desenvolvimento, o nosso processo produtivo da GoFi, ali é onde também a gente consegue implantar a cultura. Então, no começo ali a gente começou, né, desenvolvendo sem ainda aplicar, digamos assim, o processo, e aí a gente já começa a perceber que gera uma dificuldade de implantar a cultura. Assim que a gente começou a construir o processo, usando a ferramenta, que aí assim que a ferramenta foi ficando pronta, a gente já usou a própria ferramenta para gerenciar os nossos processos. Então hoje a gente desenvolve e utiliza a ferramenta no nosso dia a dia, né? Então é um ciclo aqui, né? E na utilização a gente padronizou o processo. Então, a gente até fala, né, que a cultura é aquilo que é feito quando a gente não está vendo, né? Então, o processo ele faz com que a cultura seja padronizada, onde ela seja repetida e vire um hábito e vire cultura exatamente, né? Porque no começo é só um processo. Então, isso é o que fez com que a gente conseguisse escalar, construir a ferramenta mais rápido, ter mais performance também, né, no sentido de conseguir montar sprints e ver o quanto a equipe está produzindo e entregando cada sprint, para ver se a gente conseguiu aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, entregar com mais qualidade, menos qualidade. Então tudo isso é o que permite a gente ter uma cultura ágil e de performance. Legal, muito bom. E verdade, a gente construiu muito rápido, né? Tanto que tem pessoas que vêm aqui, que a gente sabe que também são do mundo da tecnologia, que investem em softwares, que perguntaram, nossa, vocês desenvolveram com quantas pessoas isso daí? Tipo, 40, 50? Eu falei, menos. Entende? Então, realmente é admirável, assim, como a gente é bom em fazer muito com pouco, né? Isso em todo o universo amplo. Mas eu vou até... Agora eu vou emendar o que ele falou. Eu vou completar. Trouxe ali o BPM, né? Que é o Business Process Management, que é gerenciamento de processos de negócio, certo? Isso. Eu trabalho muito como consultor de processos ali também, o Emerson também, e a minha trilhagem até por processos, ela começou pelo software. O conceito de BPM, eu fui aprender só depois. Então, dentro da app, quando eu trabalhava, eu entendi o que era um processo, construir os fluxos,
né? Mas eu não sabia em si a teoria clássica, né, do que rege. Mas, e eu acho que se eu tivesse ido pelos estudos, estudando mais o bruto ali, do que é o BPM, talvez demoraria muito tempo para a gente chegar onde a gente está. Porque eu ia ter que aprender um monte de coisa, vários conceitos, né? Então a gente aprendeu muito intuitivo numa ferramenta que respeitava os conceitos do BPM, de certa forma, né? A GoFi em si não é uma ferramenta que tu constrói o fluxograma certinho lá dentro, com todas as condições. Não, ela é uma coisa visual. É no Kanban, tu vai construindo cada etapa ali. É uma forma muito mais fácil de tu mergulhar nesse mundo de processos, né? Muito mais rápido, ágil para tu fazer qualquer mudança dentro da empresa. Então, esse dinamismo da GoFi é o que fez a gente aprender muito sobre processos. E hoje a gente saber o que é BPM. Hoje a gente conseguir pegar um BPMN, né, montar um fluxo se for preciso, né, porque algumas empresas exigem que a gente faça isso, montar um fluxo altamente detalhado que tem que fazer, e aí sim transpor para a plataforma, mas a GoFi traz muito ela baixa a régua, vamos dizer assim, né, tu não precisa ser um cara altamente qualificado em processos para começar a emergir nesse mundo. Então, um empresário que tá evoluindo a empresa dele, que ele não tem muito tempo para desprender, porque ele tem que cuidar de várias áreas, a GoFi exige muito pouco tempo para tu conseguir entrar nesse mundo de processo e padronizar as entregas da tua empresa, né? Então, isso é trazendo essa comparação com a GoFi, com o BPM e como ela se encaixa ali dentro. Mas eu acho que tanto uma tecnologia quanto a outra, a gente passa bastante isso pela empresa, que as empresas querem trocar o mal conhecido pelo mal desconhecido. Então elas pegam a tecnologia, isso olhando até mesmo para a GoFi, e acham que a GoFi vai solucionar um monte de problemas que eles têm internamente, ou que vai ser super fácil. Então tem 2 pontos que eu levanto para a gente discutir. Primeiro burocratiza, para depois desburocratizar. O processo sempre vai burocratizar. Primeiramente, é chato, resistência, principalmente se já tem pessoas dentro da empresa. A gente construiu bem do início os processos, isso nos ajudou muito, né? Mas tu já tem uma equipe maior, é mais difícil. E o segundo ponto, eu esqueci. Mas o primeiro já é um ponto muito bom. Mas o segundo era sobre cultura também. Mas depois quando voltar eu pego e digo. Até fazendo um paralelo, né, exemplificando como é que a gente tinha um processo onboard. Acho que a gente começou pelo onboard. A gente começou pelo comercial, padronizando o processo comercial da empresa, na GoFi, e depois o onboard de clientes, que era a entrada. Então a gente começava assim, nas seguintes etapas. O cliente chegava, a gente criava o grupo, né, criava um grupo no WhatsApp, e estava descrito no que tinha que fazer, né, dentro da GoFi. Criava o grupo, mensagem de boas-vindas, primeiro marcava a reunião com ele, anotava tinha um briefing padronizado, né, anotava tudo e finalizava. Era assim, aí depois passou uma semana, a gente viu que estava dando muito problema, a gente fazia aquelas reuniões para melhorar o processo, né, o que está acontecendo, o que o cliente está reclamando. Agora a gente vai, quando o cliente já chegar na casa, a gente vai mandar um e-mail para ele, automatizado, a gente vai criar o grupo, a gente vai marcar a reunião com o cliente, vai reunir vai pegar as informações do briefing. Aí agora a gente vai fazer uma reunião com a equipe, com o squad. Então estava no processo, tinha que botar o horário que essa reunião ia acontecer. E aí depois que a reunião fosse finalizada, a gente ia mandar um e-mail para o cliente falando que a gente reuniu todas as funções, a equipe se reuniu, e agora a gente vai para o próximo passo do projeto. Aí na terceira semana a gente botava mais coisa. Não era o suficiente ainda. Né? Então a gente chegava lá, agora tem que subir as campanhas em tantos dias. Isso estava escrito lá, tinha que fazer determinada tarefa depois da reunião de squad, depois de 3 dias. Então a cada semana a gente ia evoluindo o processo e de forma muito, eu repito, fácil, rápida, sem burocratização, né, para tu evoluir, porque eu já usei outras ferramentas de processo e geralmente tu não consegue editar o processo que está correndo. Ela me bloqueia. Não, tu tem que criar um novo, tem que fazer uma cópia. Criar uma versão nova do processo. Lembrando que a GoFi dá para bloquear também. Permissionamento. Sim, existe isso, mas algumas ferramentas são um pouco mais morosas para tu conseguir criar atualizações do processo dentro delas. Já tive essa experiência. E a GoFi não. A GoFi é na hora, no momento. Se tu criar uma fase ali,
Na hora que o cara der um F5 na página, já vai estar a nova tarefa que ele tem que fazer naquela etapa, num processo que está correndo, né? Então, às vezes tu precisa de uma correção rápida, ela permite isso. Ou tu combina, não, vamos só mudar semana que vem e eu aplico tudo que tem que fazer. Então, ela dá essa versatilidade de evolução, né? Exemplificando mais ou menos como é que foi. Consegue mudar a rota mais facilmente, né? Não tem que, eu tracei uma rota, agora eu tenho que seguir ela até o final. Não, tu consegue, que é o caso das empresas, né? Eu acho que nenhuma empresa é reta no sentido de, eu sei que eu tô começando aqui, daqui 1 ano, 2 eu vou estar aqui. A gente estima, né? Tudo é estimado, mas a gente sabe que o planejado versus o realizado é bem diferente no dia a dia, né? Sim. E só vou aproveitar também essa questão do que tu mencionou, né? A melhoria contínua, no final das contas, né? Que o Anton falou. E tu falou também da burocratização, né? Então, processo, quando a gente fala em processo, a gente fala em ferramenta, eu penso que o que vem mais na cabeça das pessoas é burocracia, dificuldade de implantação, então vem muitas coisas assim. Mas eu vou até dar um exemplo. Semana passada teve um cliente que eu atendi, né? Como o Anton falou, às vezes também faço trabalho de consultor, comercial, tudo um pouco, né? Startup, a gente sabe como é que é, né? E toda empresa acho que é assim, né? Sim. Então a gente tem esse trabalho de fazer o que precisa a gente está fazendo, né? Então, eu estava fazendo a implantação ali com um cliente, em 1 hora eu fiz a apresentação, acabei já fazendo a implantação de um processo que ele precisava para gestão de demandas da equipe. No caso dele era gestão de tarefas de saúde ali, né, de seguros, gestão de contratos. E essas demandas, no mesmo tempo, assim que a gente saiu da reunião, na verdade na reunião a gente já adicionou a equipe dele. E aí, deu 2 dias depois, eu perguntei, e aí, cara, vamos colocar para rodar? Ele falou, não, já tá rodando, a equipe já tá usando. Então, aquilo que o Anton falou, é muito rápido, muito prático. Eu nem usei um template, a gente montou um processo do zero, mas é tão rápido pra gente sair já colocando para rodar, que facilita muito a implantação de processo. Então, às vezes, as pessoas também têm, assim, aquela visão de que processo é complicado, vai engessar, mas não precisa ser assim. A gente pode começar simples. Sim. E é até a dica que eu dou. Quando for começar a implantar processos na tua empresa, se tu ainda não tem nenhuma ferramenta, se tu ainda não faz a gestão por processos, começa simples. Começa controlando o básico. Bom, o que é o básico para eu gerenciar um processo comercial? O que é o básico para eu fazer um onboarding? E aí sim, a melhoria contínua é que vai fazer com que o processo comece a ficar mais estruturado. Não necessariamente tem que ser burocrático. Eventualmente vai ficar burocrático. E aí onde começa a melhoria contínua também não é só tu aumentar o processo, mas sim voltar atrás. Sim. Eu acho que com a Apo aconteceu isso, né? Sim. Várias vezes, até hoje acho que acontece, né? Deve ter algum exemplo. Que até eu ia comentar isso agora, sobre quando a gente for construir o processo, tu sempre cuidar quem que vai construir o processo. Porque, por exemplo, aqui na mesa nós temos personalidades diferentes. Tipo, eu e o Anton, por exemplo. O Anton tá louco, né? Sem pegação de pé. Não, mas quando ele chegou com o primeiro processo que ele criou, mas defendendo. O Anton, ele é uma pessoa naturalmente da tecnologia e eu sou uma pessoa do campo, digamos assim, do fazer. Ele chegou com um processo do tamanho desse escritório aqui, para fazer o quê? Tipo, uma venda. Daí eu falei, Anton, não vai dar certo. Ele, não, porque aqui daí protege com essa condicional, daí isso aqui faz isso aqui, daí quando der isso aqui, se ninguém executar, já vai me dar esse alerta, e daí não sei o que, não sei o que. Eu falei, Anton, acho que não vai dar certo. Ele, não, porque às vezes isso aqui. Eu falei, então tenta. Daí, resumindo, não deu certo, né? Então, eu acho que é um ponto importante, porque quando as pessoas vão implantar os processos, tem que ter bem claro essa questão da simplicidade, porque senão vai começar... Aí sim engessa. E aí acaba desanimando as pessoas, elas entram naquela curva de morte e acabam não utilizando mais a tecnologia por achar que a tecnologia, elas não estão, ou não é um momento para elas, porque elas não são capazes de utilizar, entende? Ou por algum desânimo mesmo, por não conseguir ver o processo inteiro, entende? Porque o processo ele tem que ser básico. Então, eu acho que essa é uma belíssima dica, que depois a gente foi aprendendo isso na prática também. Não crie processos complexos, faça o básico bem feito, com tecnologia, não exceda demais em tecnologia também. Quando a gente entra, por exemplo, a executar projetos nas empresas, tem 400 tipos de tecnologia.
né? E a gente passa isso muito aqui também. E daí ter que ir podando às vezes, falando, não, peraí, faz com o básico primeiro. Funciona com o básico. Lembrando, para nós o básico é ter tecnologia, não é não ter tecnologia. O básico é ter tecnologia. Mas, por exemplo, pega a GoFi, faz o básico bem feito, depois dá mais um passo. Implanta mais alguma, pega a automação 2.0, começa a implantar pequenos fluxos. Fechou, implantou pequenos fluxos, agora começa a dar mais um passo, por exemplo, na experiência inicial do onboarding do cliente. Como a gente vai fazer. Depois acabou isso, rodando, aí dá mais um passo. Entende? Porque senão a gente comete os mesmos erros que a gente cometeu aqui dentro lá no início, né? Erros de implantar processo. Como falou, então criar um processo que não existe, tipo, tu quer criar o melhor processo mais perfeito do mundo, cheio de condicionais. Quando tu vai fazer isso na primeira vez na tua empresa, não vai funcionar, vai travar todo mundo vai frustrado, vão tentar, vão rejeitar a ferramenta. Por consequência, quem paga é a ferramenta, mas ela não tem culpa. A ferramenta ela é responsável por distribuir as peças para a pessoa que está fazendo o processo montar. Tem outro também que é não ter uma pessoa dentro puxando. Então não adianta tu implantar uma ferramenta e não estar todo dia cobrando. Né? Então a gente no passado a gente fazia toda a aba toda vez que o cara abria o navegador, abria na ferramenta. Então a gente até forçou isso para o cara lembrar que tem que olhar, que tem que mover o card, que tem que atualizar o que está fazendo. Acho que é esse. Tem 2 aqui. Tem mais algum? É isso que tu falou, né? Ter uma pessoa responsável, acho que é o grande case de sucesso. Tudo que a gente já percebeu na maioria dos clientes, né? Os clientes que atingiram o maior sucesso, os nossos melhores cases, tinham uma pessoa na empresa responsável por fazer a ferramenta ser realmente aplicada na empresa, porque não basta só você construir o processo, tem que criar a cultura, que aí é o que o Eduardo tinha falado antes. Então o processo ele tá ali, só que tu tem que inserir isso na cultura. E como é que tu insere na cultura? Colocando na rotina, no dia a dia. Então eu vou precisar fazer uma reunião, eu vou usar a GoFi, eu vou usar o meu processo para visualizar os dados, para visualizar quantos registros eu tenho, quantas demandas eu tenho, quantas foram concluídas essa semana, quantas estão em andamento, qual o tempo que levou. Então eu tenho que usar a ferramenta para a gestão, eu tenho que usar a ferramenta nas reuniões diárias, né, que a gente inclusive tem, né, na metodologia ágil já tem isso, que é a reunião, a gente chama de daily, né, no termo em inglês, mas seriam reuniões diárias. Usar a ferramenta para isso também. Então inserir na cultura. Se não inserir na cultura, não tiver pelo menos uma pessoa meio que guardião do processo, né, que vai estar puxando isso, a tendência é que as pessoas comecem a tentar voltar para o que era antes, porque é mais confortável. Sim. Que é o que tem, inclusive, na parede aqui, né? Growth is uncomfortable, né? Seria, crescimento é desconfortável. Então, as pessoas tendem a querer voltar para o confortável. Se não tiver alguém guardião, acaba que volta para o estado anterior. E isso é legal porque quando a gente começou a usar, também teve várias pessoas que não utilizavam e tá tudo bem, né? Não era por causa disso também que eu como diretor, ou o Anton, que também ajudava muito nessa época, a gente descia igual o Espírito Santo em cima das pessoas falando, caralho, não usou essa porra, porque pô, não sei o quê. Eu tinha uma medida mais radical, né? Eu liderava a equipe, né, de web. Tinha umas 2, 3 pessoas que falavam, se alguém pedir alguma coisa pra vocês pelo chat, né? Verdade, vão ter o chat mesmo. É só se tiver dentro da GoFi. E isso é um bom ponto de observação. Então, eu como gestor, a gente tem que usar a ferramenta, tem que fazer tudo, então a gente só aceita demanda por aí. Se vir por outro, claro, se vir uma coisa urgente, tudo, né? Mas a rotina do dia a dia, eu usava esse meio um pouco mais era chato mesmo. Eu era o que furava o processo. Funcionava. E isso é bem importante, eu acho que a gente frisar aqui. Geralmente, diretores de empresas, CEOs, têm um perfil mais dominante ou um perfil mais influente. Algum desses 2 perfis vai ter no meio ali, de quem funda a empresa ou quem é mais ligado a vendas e tudo mais. Só que esses perfis para processo são os piores que tem. E eu vejo isso em mim, né? Então, quando a gente fala dos principais interessados no processo, eu acho que o diretor da empresa, ou o gerente geral, ou qualquer coisa assim,
tem que ser o cara mais interessado no processo. E tem que ser aquela pessoa que vai começar a usar. Ele tem que olhar para ele mesmo e falar assim, puta merda, eu tô furando o processo. Que é o que eu fazia. E daí, não. Vamos lá de novo. Daí eu comecei a achar táticas, porque eu falei, então vou pedir para as pessoas botar para mim lá dentro. Né? Mas tem que seguir pelo processo. Tanto que teve um dia que, acho que já foi até aqui, que a Amanda fechou alguma coisa lá. E eu falei, eu já fui lá para a parte do pessoal de contratos. Falei, cara, passa o contrato para frente, vamos assinar o contrato. Daí eu saí dali da sala ali e eu parei e falei assim, puta merda. Voltei lá, não, peraí, não passa o contrato ainda. O saco depois. Deixa a Amanda seguir o processo normal. Então, eu vejo assim, uma das principais pessoas que furam os processos dentro da empresa são os diretores executivos. Então, quando tu for migrar para uma ferramenta, você que é diretor, você que é CEO, você que é, enfim, tá num alto cargo de liderança numa empresa, cuida que às vezes o processo ele não vai para frente e não é por culpa das pessoas, é por culpa da própria diretoria da empresa. Entende? Que não se dá o luxo de querer entender que tu não entende disso. E isso é importante. Quem sabe tu não veja isso agora, mas um pouquinho para frente tu vai sentir essa diferença. Daí não sei se faz sentido isso para vocês também. É um dos maiores sabotadores, né? É o dono do negócio, ou um diretor, um C-level, um gestor, que muitas vezes tem esse perfil, na maioria dos casos tem o perfil dominante ou influente, como tu falou, tende a não gostar tanto de processo, né? De coisas muito engessadas, padronizadas, né? Principalmente, pela questão da agilidade, né? O tipo do perfil. E aí é importante realmente ter esse cuidado, porque... Aí entra no autoconhecimento, né? Exatamente. De se autoconhecer, saber que tu vai ser uma pessoa que tu vai quebrar isso naturalmente e tá tudo bem. Entende? Tu cumpre o teu papel extremamente importante dentro da empresa, mas tu não é muito bom nisso. Entende? Então eu vejo que eu me desenvolvi, que é até o que eu tava falando antes ali, que a gente falou, né? Antes de começar a gravação. Tipo, eu não sou uma pessoa de tecnologia, mas perto das outras pessoas que têm mais ou menos o meu estilo, eu sou uma pessoa bem tecnológica. Daí o Ando falou, eu tenho que admitir que é verdade. Comparado a mim... não, comparado a vocês, eu não entendo nada. Trazendo até, eu acho que a visão do... Por exemplo, pega a minha visão, eu sou um cara mais analítico, tecnologia, gosto de tudo certinho, é legal. Mas se eu fosse fazer só por mim, eu ia criar uma coisa muito burocrática. Olhando isso. Então, tu do outro lado chegava e equilibrava isso. Então, a gente sempre encontrava um meio ali onde não burocratizava o trabalho, não burocratizava tanto, mas também deixava ele com espaço livre para o dinamismo, para margem, né? Até a forma que tu conecta, porque aí tu conectar os setores, como é que um setor passa a informação para outro, como é que tu faz isso de forma não burocratizada? Como é que, às vezes eu falar uma coisa pro Emerson já deveria ser o suficiente para ele startar uma coisa no setor dele. Deveria... não, vai lá, faz uma solicitação. Tem que abrir o computador, tarará. Pô, imagina se todas as coisas que tu tivesse que fazer dentro da empresa tivesse que tu ter que escrever o que tu quer. Entendeu? Geralmente, tu vai ter isso aliado a coisas que são mais arriscadas, mais perigosas, mais que possam representar um prejuízo para a empresa se não tiver. Mas também tem que ter a parte do dia do dinamismo, que é a conversa, que é simplesmente eu falar uma coisa, as coisas acontecerem. Então a empresa ela não pode estar totalmente no papel em cada decisão, cada coisa, porque isso é impossível de tu rastrear. Principalmente nos primeiros anos da empresa, né? Então é um equilíbrio. No começo ainda, principalmente. Porque tem uma mudança muito grande de produto, que tem uma mudança muito grande da operação em si. A gente sabe que os primeiros, por exemplo, agora que nós não chegamos nos 5 anos ainda da empresa, e nós estamos começando a estabilizar tudo agora, o que é o produto, quais são os processos e tudo mais. Então existe uma mudança muito grande. Então o excesso, sem flexibilidade, ele é um baita problema também. Então é esse o equilíbrio que o Ando falava, que lá no início a gente discutia sobre isso, tinha esse jogo de cintura e seguia, não deu certo aqui, vamos para o outro lado. Então o meu papel
E eu acho que o papel dos diretores e tudo mais, que tem um perfil mais dominante, um perfil mais influente, é fazer com que a roda não pare. Entende? E eu acho que esse é um papel importante dentro do processo também. Porque por mais que implante a tecnologia, não é o implantar, é fazer com que a roda não pare para a tecnologia começar a ganhar raiz dentro da empresa. Para que num momento, por exemplo, como hoje para nós, as coisas aconteçam de forma fluida. Por exemplo, eu não peço, hoje até tem que cortar, né? Porque Deus livre, né? Porque eu não peço para as pessoas colocar tecnologia hoje dentro da empresa. Mas, pelo amor de Deus, se deixar todo dia 2 tecnologias novas, né? Quando vê o lucro da empresa, vai tudo para tecnologia. Entende? Hoje, então, virou o jogo contrário hoje. Só que foi muito trabalho. Entende? E eu vejo principalmente partindo das lideranças maiores da empresa. Então, o início da empresa, aí tu tem que entender o tempo, o timing que a empresa tá. O início da empresa, ele é muito mais dinâmico. Uma empresa que tem um produto mais estabilizado é melhor para montar processo. Mas é mais difícil as pessoas aceitarem esse processo lá dentro. Mas é melhor porque já existe um padrão muito mais claro. Igual vocês dizem, o processo não existe. Não, ele existe, só está na cabeça das pessoas. Sim. Mas o processo, ele existe. Uma pessoa, daí a gente entra em grandes corporações, aí já tem processos bem claros, aí começam os microfeudos, né? Dentro das empresas grandes, montando os seus microprocessos lá dentro para controles internos, aonde cabe também, por exemplo, uma ferramenta no-code. Então, acho que esse processo evolutivo assim, é extremamente importante. Aí chegou o Emerson nas nossas vidas e trouxe o BPMN. BPM, Frase que eu aprendi. sim. Sim. Trouxe a Bíblia também lá, um livro. Coisa. Aí foi engraçado, porque tu trouxe, vou ver esse BPM. Aí eu comecei a pegar os processos que ninguém botava fé em ti no início, né? Os processos não achava nem que a ferramenta ia funcionar. Aí eu peguei os processos da GoFi que estavam lá em Kanban tudo e comecei a escrever eles em BPMN, né? Construí um fluxograma ali respeitando todas as regras, eu tirava as dúvidas. Eu falei, meu Deus, olha os processos complexos que a gente tem. No Kanban parece tão simples, mas quando eu olhava de cima, né, a visão de cima, assim, porque o BPMN ele vai discriminar todas as condicionais, tudo que deve ser feito, né, cada passinho. Ele é um framework para desenhar um processo. Então, o framework é um conjunto de ferramentas, né? Então, tem várias, como tu falou, tem coisinha para tudo. Então, tem um símbolo que é a decisão, tem um símbolo que muda ali o interior dele já muda se ele vai, né, ao mesmo tempo para 2 ou mais lugares e por aí vai. Baixa, sabe? Sim. Planta é um baixa, projeto do... Só que para processos, como se fosse isso. Então, no BPMN eu consegui, por causa de ti ali, vendo a influência, comecei a montar coisa, comecei realmente a estudar mais sobre o processo, que foi a época que a gente... na verdade o Emerson trouxe a maturidade do processo para atender a empresa. Né? Sim. Isso é indiscutível, né? Então... Consultoria, tudo. Tu mandava os passos lá que fazia a consultoria. Dá um abraço nele. Então, vamos se abraçar todo mundo, então. vai salvar. Então, essa influência do, processos é muito mais além do que só uma ferramenta. Tipo, exige implantação, exige treinamento, né? Ele vai se emocionar. Ele veio de um sistema mais né? complexo. E a gente teve que unir a visão complexa que tu tinha sobre o processo, porque tu vinha de um software, de uma outra empresa que tinha um software complexo para questão de processo, e unir isso à nossa simplicidade, né, que a gente enxergava os processos da empresa e conseguir chegar numa solução que fosse robusta, mas simples ao mesmo tempo. Olha só, bonito. Né? Nossa senhora. Lindo, né? Muito bonito. Ou bati no microfone. Mas isso que tu falou realmente foi um choque de cultura até, porque eu vim de uma família de empreendedores, negócios de pequeno porte ali, né? Micro, pequena empresa. Então eu fui criado nos processos mais empíricos ali, sem usar uma ferramenta. Só que quando eu fui pro ramo de tecnologia, quando eu me formei, consegui meu primeiro emprego lá em 2011, há 13 anos atrás, eu fui já para a área de software desenvolvimento e aí eu comecei a aprender sobre RP, sobre softwares para gerir um negócio. E aí logo fui pro BPMN, né, ou BPMS, ou BPM como um todo, que aí é onde entra essa parte da modelagem dos processos.
Só que ali eu atuei muito com empresas grandes, como Faber-Castell, Nissin, Companhia Hering, órgãos públicos também, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, Banco lá, do Brasil, tu comentou. o Banco do Brasil, a Fundação do Banco do Brasil. E então lá o BPMN, ele é muito bom, porque tu consegue enxergar, visualizar um processo muito complexo, né? Como se falou, uma planta, né? Como se fosse uma planta. Então isso é muito bom para entendimento de negócio. E aquele modelo, para mim, estava muito enraizado, né? Então, para mim, aquele era o modelo de processo que tinha que ser implantado nas empresas. Só que eu sempre sentia aquela dor. Pô, por que não tem uma ferramenta que atenda desde o pequeno negócio e não só grandes empresas? Por que não tem uma ferramenta mais ágil, mais prática, mais barata também? Porque normalmente um software desse porte, ele também é bem caro. Sim. E aí foi quando eu conheci o Eduardo ali, né, e a gente começou a conversar sobre negócios, sobre tecnologia. Eu trouxe um pouco dessa visão que eu tinha, né, que eu queria empreender e que eu via que a gente podia desenvolver uma solução nesse sentido. E aí, onde as coisas deram certo, né, a gente fechou a sociedade e tudo mais, né, e ali que veio o choque de cultura, porque daí eu tinha vontade, mas não sabia como que eu virava essa chave. Aí onde o Anton e o Eduardo, né, onde vocês realmente foram me ensinando a simplificar, a ser mais flexível, né, menos engessado, menos burocrático, né. E ali que eu fui, realmente com a ajuda de vocês, que eu fui conseguindo melhorar, né, essa minha visão de ser mais ágil, ser mais simples, e aí sim chegar onde eu também queria, né, que aí a gente tem agora a mesma visão, mesma ideia, né, Estamos no mesmo barco. O Emerson tinha uma equipe de desenvolvedor, tinha consultores na tua equipe na outra empresa. 32 pessoas. E para implantar processo, padronizar a empresa, e nós na raça, nós dois lá fazendo e montando com pouco conhecimento, com bem menos recurso do que... E essa é a realidade, né? A realidade da maioria das empresas. Mas hoje ganhou corpo, hoje, entende? Então, eu acho que eu vejo beleza até nesse tipo de início, sabe? Porque parece que tu dá um pouco mais de valor para tudo que é construído, tu consegue sentir mais a empresa. Mas, obviamente, quando a gente fala daqui a alguns anos, a GoFi vai estar em outra estrutura, né? E essa outra estrutura vai permitir a gente ter mais flexibilidade, às vezes, com desprender, porque hoje a gente tem tudo, o custo é assim, administrativo, por exemplo, custo operacional, assim também. Então, tudo é muito mais controlado, o que torna a gente mais dinâmico nos processos, entende? Mas acredito que vai chegar em um momento onde os processos também vão ter que migrar dentro da empresa, onde vai ser muito mais difícil o controle, aí esse tipo de processo impera. Não tenho conhecimento para falar oficialmente, né, a fundo sobre esse tipo de processo, mas vejo que são coisas que a gente não sabe, que eu não sei, que eu não vejo ainda, mas que quem sabe lá na frente a gente vai precisar, que vocês sabem, obviamente. Então, eu não sei que eu não sei, né? Só sei, como que é? Eu só sei... Só sei que nada sei. Mas fala no sentido, tipo, da evolução do processo? Da evolução da empresa em si. Um ponto muito importante que acontece quando a empresa começa a crescer é a parte jurídica. Começa a acontecer um monte de problema e tu não quer ter mais problema. Aí tu quer começar a registrar um monte de coisa no processo. Começa a criar vários campos obrigatórios que devem ser preenchidos, porque se tem alguma coisa lá na frente, tu quer recuperar tudo isso. Então, geralmente, quando o Anton na empresa de serviço. Não, mas quando... foi uma escola, né? Mas é um ponto, porque quando a empresa cresce, tu começa a ter mais problema. Então, tu começa a padronizar as coisas para não ter problema. E esse padronizar, ele começa a engessar um pouco o processo, burocratizar, e isso não permite, talvez, os movimentos rápidos que tu tinha lá na frente para mudar qualquer coisa. Porque, tem que mudar isso aqui, tá, mas vai dar problema? Como é que vai ser o jurídico? Né? Como é que vai ser a segurança disso? Imagina, então, a gente... tem que rever várias coisas quando a empresa tá maior. A gente crescia anualmente em 400%, 500%. Tá louco. Então, Era muita... Software que tu usar, qualquer um que seja, para gerenciar os processos, tu vai passar por esse problema que é um problema de toda empresa que cresce. Né? Sim. Isso, uma coisa que a gente... foi legal também esse choque de cultura, né? BPM com
PPMN com Kanban e processo de metodologia ágil, que a gente também conseguiu construir a GoFi, né, a ferramenta, a plataforma, para que ela se adapte a todos os níveis. Então, até a gente tem, para quem conhece o Universo Apo, já teve aqui, né, ou até viu às vezes no Instagram ali, a gente tem a pirâmide do empreender aqui dentro, né? E a ideia é que a ferramenta... ferramenta. Quem que fala ferramenta? Não sei. Tem um cara que fala assim, ferramenta? Enfim, a ferramenta. A ideia é que a ferramenta, ela acompanhe todos os níveis da pirâmide, né? Desde quando a gente tem ali a base da sobrevivência, que é quando o empreendedor realmente tira a ideia do papel, pega alguma habilidade que ele tem e vai empreender, ou um produto que ele descobriu no mercado e vai empreender. A ferramenta já começa ali a ajudar, né, a gerenciar os primeiros processos, mas principalmente a partir do segundo nível ali, que a gente foca em marketing e vendas, que é onde ele vê que ele precisa criar uma estrutura comercial. Ele precisa criar processos de vendas, funis, né, inbound, outbound ali para captação de lead ou para prospecção ativa, e ali já entra a GoFi, porque a gente já foca muito, desenvolve muita funcionalidade já para essa etapa, que é a etapa comercial, CRM, gestão de clientes como um todo. E aí a empresa começa a crescer e já vai para o próximo nível, que seria processos, que aí é o que o Anton falou também, quando tu começa a crescer, começa a vender, começa a entregar teu produto e aí tu começa a perceber outras lacunas. Percebe que tu precisa controlar melhor a tua parte financeira, fiscal, administrativa, outros setores também da empresa, ou produtiva, né, se ainda não está. E aí também já vem a cultura, que é o próximo nível da pirâmide. Aí entra aquilo que tu falou, o processo ele vai ajudar a construção da cultura, gestão de pessoas e tudo mais. Então ali já a ferramenta vai acompanhando, e aí o último nível da pirâmide, que é growth, seria crescimento, né? Tá aliado a tudo isso. Então a partir do momento que tu consegue estruturar e ir se desenvolvendo, crescendo a empresa, o que vai te dar a base para tu crescer efetivamente, né? Escalar o negócio. Ciclo contínuo ali, né? Exatamente. De crescimento, de melhoria contínua. Muito bom, muito bom. Cara, o que foi? Tu não tá dormindo, Anton, direito? É que a gente confere, já ouvi essa pirâmide de empreender, a gente já repassou tantas vezes aqui dentro, né? Então, claro, é pro público isso, né? Mas, enfim, já repassou várias vezes esse assunto. Vamos ficar em silêncio. É um pouco maçante pra mim. Vamos ficar em silêncio para ouvir ele. Mas o público que tá ouvindo, ele não conhece, né? E é importante a gente reforçar. Pessoas, não deem bola, que é a primeira vez que ele grava um podcast, então ele tá nervoso. Ele tá com uma filha de quantos meses? 2, chegando a 2. 2 meses, ele não tá dormindo direito, então tá tudo certo, tu tá perdoado. Não. Tá vendo aí? Vocês ficam pegando no meu pé, aí fica vindo essas coisas. Vai ter que justificar. E aproveitar esse momento, eu vou fazer uma pergunta então. Que é assim, se vocês fossem ouvidos agora, todas as pessoas do mundo vão ouvir sobre isso. Como que vocês poderiam resumir para o que vocês vão falar, as pessoas vão conseguir executar e ter resultados sobre o que é a pirâmide do empreender, ou sobre o processo? Eu acho que sobre como passos para implantar processos eficientes dentro da empresa com a GoFi. Escolher um processo, o que mais gera impacto na tua empresa, o que mais te dá dor de cabeça, vamos dizer assim. Pode ser vendas ou um processo operacional. Sim. Esse seria o primeiro passo. Uhum. Né? Então, cadastrar na GoFi, fazer o cadastro lá, tem o login pelo Google, é mais rápido. Uhum. E trazer esse processo para dentro da GoFi, montar ele lá, né? Tem os vídeos, tem os tutoriais, então a GoFi tem toda uma base de artigos que ajudam a entender a ferramenta, não é difícil, né? A gente tem uma trilha inicial ali que explica, e trazer esse processo para dentro, né? Convidar as pessoas para a conta, então tu vai convidar pelo e-mail, né? Coisa simples, convida o pessoal pelo e-mail, bota dentro do processo, monta ele lá, segue os tutoriais, fechou, bota para rodar e ver como é que vai ser. Esse é um primeiro passo se tu quer botar a tua empresa para dentro de tecnologia, tudo. Escolhe um processo que mais gera impacto na tua empresa, coloca ele dentro da GoFi. Agora tu falou boa. Um processo que mais tem fluxo, mais gera impacto. Gera impacto, gera problema. Sim. Se tu tem muito problema, tu tá tendo prejuízo. Sim. Então, eu começaria o quê? Eu faria como eu começaria implantando processos hoje na empresa.
eu cadastraria na GoFi, entraria nos templates prontos e usaria um template pronto. Pronto. É uma boa Fim. dica. Era assim que eu Esse usaria também é legal. e começaria pelo processo Mas de tu vai vendas ver- e o onboarding de cliente. Mas isso é uma coisa até que o Emerson falou ali antes da pessoa, o cara que é mais ligado em tecnologia e também o perfil é mais analítico ali, ele vai querer montar o dele. É. Ele vai querer fazer o jeitinho dele. Quantos isso por cento dos empresários, assim? Quê? Exato, falando de perfil. Uhum. Falando de perfil. E existem empresários de todo Aqui perfil. começam as nossas tretas. Entendeu? Então Ó, tá tem vendo, gente que ó, gostaria tá vendo lá no fazer- CERN ele querendo montar o super Mas é processão? porque, olha só, tu Tá vendo? chegava, tu escolhia o template e tu passava pra mim. Aí eu otimizava o teu template lá e deixava. Aí sim o Não, negócio ficava cara de pau. Aí eu Cara de operacionalizava dentro da pau. empresa. No início eu usei. Não, mas assim, eu pegaria o template pronto, processo de vendas. Por Exato. exemplo, da GoFi. Tu clica ali no template, te dá o processo todo pronto. Aí tu só cadastra Ótimo, o teu cliente e vai Exatamente. passando, arrastando pra frente ali o teu card. Quer coisa mais fácil que isso? Começa por isso. Depois que entendeu a dinâmica, vai preenchendo as coisas, colocando condicional dentro da fase e tudo mais. E outro seria, o cliente fechou o contrato, qual que é a experiência que ele tem primeira com a empresa? Monta um processinho lá, vai entrar dentro da empresa, depois vai receber o boas-vindas, depois vai receber um abraço apertado, enfim, padronize isso daí, pronto, tem os primeiros 2 processos importantes da empresa. E assim vai evoluindo. Legal. E como é que vai para tua versão? Como Vamos é lá. que seria? Então, pensando assim, de uma forma de resumir, né, ali, até o que o Lucas falou, né, uma frase, assim, como resumir a implantação de processos em algo que funciona. Então, eu deixaria assim como, começa pelo simples que funciona, e 1% melhora a cada dia, que resume também a melhoria contínua. Então, tu começar simples, mas também melhorar todos os dias. E aí, a questão de por onde, quais processos eu começaria, né, eu começaria pelo comercial e depois eu iria para o produtivo, que aí pode ser um onboarding também, né? E aí vai depender muito do negócio, B2B, B2C, se é serviço, se é produto, se é varejo e por aí vai. Então tudo isso impacta nos processos. Mas de maneira mais direta, começaria com o processo comercial e iria para o processo produtivo. Bem simplificado, né? De maneira simples. E aí, claro, aí depois acho que a gente já entregou vários pontos aqui importantes, que é sabotadores, a própria pessoa pode ser um sabotador, então achar pessoas que vão complementar o perfil. Então não adianta o cara é dominante, ele pega um líder, uma outra pessoa que é dominante e os dois vão dominar o mundo. Não vai dar certo, né? Então precisa complementar os perfis, né? Então eu acho que eu sempre busquei na minha liderança, inclusive quando eu tinha uma equipe, né, ali bem grande também, já de 30 e poucas pessoas, sempre busquei complementar o meu perfil. Por mais que eu sou de processos e eu pareço às vezes não ser, mas o meu perfil principal é dominante. O segundo é comunicador, e aí vem os outros 2 ali que eu tô conseguindo, né, com o passar dos anos, me desenvolvendo, melhorar esses outros perfis, mas não são os meus perfis naturais. E então as pessoas às vezes não têm essa visão, por quê? Porque eu criei mecanismos para que eu conseguisse melhorar esses perfis. E era o que tu falava, então ali, né, quando eu crio um processo, quando eu uso uma ferramenta, eu me forçava a ser organizado. Sim. Inclusive um dos meus gestores na época ali, né, o diretor, um dos elogios que ele me falava é que eu era organizado. E eu não me considerava uma pessoa organizada. Até não me considero hoje, até confesso, né, não me considero uma pessoa tão organizada, só que eu crio processos para que eu não fuja da rotina, para que eu consiga cumprir o que eu preciso cumprir. E aí eu aprendi muito isso também tem até um livro que é o Poder do Hábito, que ele ensina muito como que os hábitos funcionam, tanto negativamente quanto positivamente. Então eu tento substituir hábitos ruins por hábitos bons. Só que para isso tu tem que identificar o que é o gatilho, o que é o processo, porque um hábito, no final das contas, é um processo, e o que tu tem de resultado. Então o hábito é isso, né? Eu preciso ter um ganho, eu preciso ter algo que
que seja uma recompensa no final. Então, sempre que eu penso assim, pô, eu não gosto de fazer isso. Eu penso qual é a recompensa que eu vou ter se eu fizer isso. Sim. E aí eu instauro um processo para que ele vire um hábito. Basicamente é nessa linha que eu faço, eu acho que quase usar processo para construir hábito. Né? Exatamente. O processo que está diretamente ligado à cultura. Sim. Tu constrói um processo que no final tu vai ter uma recompensa, que é performance, agilidade, resultado, para que ele vire um hábito. Que no final das contas, hábito faz parte da cultura. O que tu faz habitualmente, o que tu faz no dia a dia, que são rituais que compõem a cultura da tua empresa. Perfeito. Isso é verdade, porque como gestor, eu na época, né, quando era gestor no time de web, se eu colocasse o meu modo de trabalhar, como eu trabalhava, como eu controlava meu dia, pros meus colaboradores ali, não ia dar certo. Então eu usava os processos tanto para me policiar, então não, essa é a forma correta que vai funcionar, de forma escalável, para funcionar para todo mundo. Então eu criava isso também lá dentro já para travar, para que eu não passe por cima de alguma coisa, né? Falam, sejam defensores do processo. Se eu fizer, né? Se eu burlar, vocês também têm que falar, né? Então isso me ajudou muito. Eu lembrei disso. Eu criava as minhas travas, né? Como é que eu vou me travar aqui para eu não fazer, para eu cometer um erro, não cometer um erro. Eu faço isso ainda hoje, né? Na GoFi, por exemplo, a gente tem as dailies, né? A gente usa o Scrum, que é uma metodologia ágil que a gente aplica em cima do Kanban, né? Que é aquela visualização das listas que a GoFi tem. Então, o Scrum, ele tem as reuniões diárias deles, que a gente faz todo dia, 9 horas da manhã, e ela é um hábito, ela é uma rotina, um ritual que tem que ser cumprido. Por que ele tem que ser cumprido? Aí é o resultado do hábito. Porque a gente sabe que isso gera resultado, é comprovado, a gente já comprovou a metodologia, tem vários cases de sucesso, inclusive no Pentágono, no FBI, que foi onde a metodologia foi aplicada inicialmente, e tem vários outros cases, né? Então, tem comprovação que isso funciona. A gente já testou e viu que funciona. Por que eu vou deixar de fazer isso? Só que no dia a dia a gente esquece o porquê que a gente está fazendo. Se a gente não implanta processos e cria travas, mecanismos para que a gente não deixe de fazer aquilo. Sim. E aí a gente está sempre lembrando constantemente, por que eu estou fazendo isso? Porque vai gerar mais resultado no final. Sim. E aí eu vou criar, a gente, né, cria muito ali na equipe os defensores do processo. Então a gente, não sou eu o guardião do processo, é todo mundo, é a equipe, a empresa toda. Então a gente sempre fala para eles assim, cara, deu o horário da daily, se eu não estiver aqui, ou se eu estiver ocupado por causa de uma outra reunião, qualquer outra coisa que aconteça, todo mundo tem que levantar a mão, vamos fazer a daily. Eu vejo eles mandando no grupo lá. Daily. Exatamente, porque é muito fácil a gente querer abandonar o processo. É muito fácil. Então, se tu não cria essas travas e cria a cultura com as pessoas, né? Fala para elas o quanto é importante, mostra o resultado que isso vai gerar, para que as pessoas entendam que isso é importante realmente, o porquê que isso é importante, é muito fácil tu deixar de fazer o processo. Basta um dia desanimado ou um problema com algum cliente. Daí parece que aquilo vira uma justificativa para te não fazer mais o que tem que ser feito. Né? Então tu entra agora esquece, vou... E ali tu dá tu abre uma margenzinha ali para começar a sangrar, né? Só que tu não vê essa sangria no início, né? E aí essa sangria vai aumentando, quando vê tu tá com hemorragia, mata o processo, e a tua empresa mata a empresa, tua empresa perde eficiência, assim, é uma bola de neve, né? É isso mesmo. Então, nos encaminhando para o final, acho que a gente pode, hoje, com a visão que vocês têm, seria o processo de vendas, porque a gente sabe que vendas é o mais procurado pelas pessoas, né? Mas a gente entra num nível de consciência de consumo de processo e tecnologia. Naturalmente as pessoas procuram mais vendas hoje, ferramentas para vendas, e a gente sabe disso. A principal necessidade das empresas. Né? Mas vocês acham que é a principal necessidade aí que entra? É que uma empresa como é a própria pirâmide do empreender,
Sim. mostra isso. Né? A primeira coisa que busca quando a empresa começa a crescer é padronizar marketing e vendas para não parar de entrar dinheiro na empresa. Então, é onde entra o dinheiro. Então, é o ponto mais importante. Mas também onde está o pessoal mais dominante, o pessoal que não tem tanto conhecimento com tecnologia. Uhum. Né? Então, na minha opinião, quando a gente vai implantar processo, o de vendas é o mais difícil. Principalmente porque ele está envolvido com o mercado, e o mercado muda muito. Então, as estratégias de abordagem, às vezes os processos têm que evoluir muito rápido. Né? Então, é muito dinâmico, é difícil padronizar o que funciona. Né? Então, ao meu ver, o processo de vendas é o mais difícil de implantar. Mas é o primeiro que tem que ser feito. Por isso que tem que começar simples, tudo aquilo que a gente falou. É que aí entra um erro, né? Porque a gente quer padronizar como as pessoas compram. E a gente não padroniza como as pessoas compram, a gente padroniza como a gente vende. Uhum. Então, naturalmente, os processos de entrada, eles vão ser mais difíceis de padronizar. Mas o processo de vendas em si ali, ele geralmente segue-se um fluxo padrão. Uhum. Por isso que a gente aprendeu e hoje a gente implanta numa coisa bem mais simples. A gente geralmente sempre... Vamos separar o que é pré-vendas, né? Qualificação, deixar bem claro o que é o cara que é qualificado, o cara que não é qualificado. Vamos deixar esse processo só para organizar isso. E o outro processo onde só vai controlar o cara que é oportunidade. Então, onde tu vai registrar os follow-ups, quando que tu tem que entrar em contato, de novo, né? Entrei em contato essa semana que vem, tá de novo com esse cliente. Sim. E o fechamento da venda em si. Bom, esse vamos dizer, o simples. Então, qualificação, a reunião com o cliente ali, o follow-up e o fechamento da venda. Pô, são quatro passos ali para controlar que são simples e se tu consegue deixar eles bem abertos para o cara não ficar engessado. Uhum. Aí depois dá para tu padronizar o envio da proposta, a geração do documento também, né, automático. Dá para ter automação de disparo de mensagem, de e-mail, aí dá para tu botar uma par de coisa aí em cima dessa estrutura. Mas essa é uma estrutura simples. Tu pode ir para uma mais simples ainda, que é só lead entrou, ver se é qualificado, oportunidade, depende muito do ticket também, que vai determinar a complexidade do processo. Se for um ticket maior, geralmente o processo tende a ser um pouco mais longo, porque tem pontos de contato já mais definidos e claros. Mas, enfim, dá para tu botar num Kanban só ali os passos esses que eu comentei aqui e fazer. Mas, naturalmente, tu vai ver que tu vai evoluir a partir Acho engraçado que as pessoas naturalmente buscam a venda, só que nem sempre eu acho que é o melhor início para uma empresa. Obviamente, tem que se ter o controle básico, como o Anton falou, mas tem tanta empresa que já tem... Por exemplo, tu pega empresas que têm vendas já recorrente, empresas que são vendidas. O processo mais efetivo seria o controle interno e experiência do cliente para manter o cliente dentro de casa com boa experiência e tudo mais. Ali, às vezes, está o maior ponto de crescimento da empresa, porque eles têm um balde furado que está saindo cliente toda hora. Entende? Então, acho que falta um pouco de maturidade até no mercado para conseguir olhar para isso, né? Exatamente, é justamente a maturidade, é o ponto que tu falou, porque não tem às vezes ainda a consciência da onde precisa ser melhorado, da onde precisa focar. E aí, como tu falou, naturalmente o que as pessoas mais procuram é processo comercial, é CRM, é gestão de vendas comercial. Porém, nem sempre é a melhor solução. Talvez se ele focasse justamente num processo de CS, né, de nutrição do cliente, de proximidade com o cliente ou retenção, algo assim, seria muito mais efetivo do que necessariamente na entrada, né? Sim. Mas eu acho que não vai mudar isso, porque é a primeira necessidade. Sim. Se eu não tiver cliente entrando, eu não tenho por que ter um processo produtivo. A nossa base, né? E se tu olhasse proporcionalmente ferramentas dedicadas só a software CRM versus ferramentas de gestão de processo, tem muito mais CRM no mercado do que... Então, se tem CRM, muito CRM no mercado, é porque tem demanda. Né? Então, eu acho que não vai mudar essa... Mas eu adoro... Processo produtivo é muito mais legal do que CRM, na minha opinião. Porque CRM sempre é a mesma coisa. Pô, é vendas, né? Sim. Sempre tu tá vendo as mesmas tecnologias. Não, quando tu vai produtivo, cada empresa tem uma produção diferente. Né? Então, na hora de implantar, na hora que a gente faz a consultoria de processo, produtivo é mais atraente para mim, né? Porque é o meu gosto. Né? Sim. Mas cada vez é uma coisa diferente, é um desafio diferente.
né? Mas, como tu falou, é mais fácil tu padronizar o que as pessoas, como vai funcionar o processo dentro da empresa, né? Ou como é a entrega do produto, do que padronizar como as pessoas compram o produto. Sim. Né? Então, é uma balança que tu tem que equilibrar ali no processo de vendas, que é difícil e varia de empresa para empresa, de produto para produto, e às vezes tu comete um erro, às vezes não, às vezes tu acerta de primeira, mas o fato tem que ter melhoria contínua e não pode abandonar na primeira semana, no primeiro mês, porque na maioria das vezes não vai ficar bom. Todos os processos que a gente implantou de consultoria comercial, eles são diferentes de como a gente implantou no começo. A única coisa que a gente... primeiro uma estrutura para aprender. A única coisa que a gente tem certeza quando implanta o processo é que vai dar merda no outro dia. Vai mudar. Entende? Então, qual que é o seu sentimento, Emerson, nesse seu primeiro podcast? Na verdade é o segundo, né? Ah, o primeiro verdade. foi Perderam, lá né? na... Não. Ah, verdade. O primeiro que foi publicado, Temos que foi ao ar, inclusive tá no ar ainda, eu acho. Sim. Foi lá na primeira sede, eu acho que fazia o quê? Uma semana, duas que a gente tinha começado a startup, né? Que tava desde o começo, né? A GoFi estava dentro ali do universo Apo, né? Uhum. Então, acho que foi o primeiro, e a gente já consegue ver a evolução até pelo cenário, pela estrutura, não só da empresa, né, como um todo, mas tudo, o ambiente, tudo que a gente evoluiu. Como host, né? Obrigado, Antônio. Você é um homem muito gentil. Obrigado. Gostou? A iluminação também. Já é a segunda vez, tem que pagar boleto. E então, assim, tu falou que era a primeira vez, né? Então, acho que é a segunda, na verdade. A gente teve um outro que a gente ensaiou ali, deu um probleminha, acabou não indo ao ar, né? Probleminha, eles perderam o arquivo. Tá, vamos falar a verdade. O arquivo foi perdido, né? Mas, enfim, eu sempre agradeço, né, o convite. Eu gosto bastante de poder estar aqui conversando, compartilhando conteúdo também, que vem de encontro com o nosso propósito, não só da GoFi, mas do Universo Apo, né, que é de transformar a vida de pessoas e empresas através de processos, tecnologia, educação, assessoria, né, projetos e tudo mais. Então, esse tipo de conteúdo é algo que eu gosto muito de estar aqui gravando, ajudando a trazer um insight que seja, né, uma pequena coisa, eu acho que já é válido. E por último, né, eu só queria deixar também lembrei de uma história aqui que eu acho que tem a ver com a questão dos processos e de quem está começando principalmente uma empresa ou tem uma empresa de pequeno porte. Eu já tive uma outra empresa com o meu pai, inclusive, do ramo de motocicletas, né? E a empresa era pequena, assim, uma empresa de mais ou menos 10 pessoas. E num jantar com um casal de amigos nossos, que inclusive ele é diretor de uma empresa aqui de Joinville, e ela é gestora financeira, a gente estava conversando e eu estava falando das dificuldades que a gente tinha lá na empresa sobre o financeiro e que a gente não tinha ainda muito processo, né? Vem daquela questão que eu falei, que eu sabia muito sobre empresas grandes, processos grandes e robustos, mas não sabia como gerenciar os pequenos, né? E aí ela falou assim, tá, mas vocês têm um controle financeiro, vocês têm processo para lançar as despesas, as receitas, a gestão financeira, a gestão de caixa e tudo mais. Eu falei, não, a gente não tem, mas eu acho que é normal, porque a nossa empresa é uma empresa pequena. Aí foi onde ela me deu nos dedos ali, né? Ela falou assim, não é normal, tá errado isso. Porque é de pequeno que tu começa a construir os processos. No momento onde é mais fácil de tu controlar. Depois que a empresa estiver grande, é muito mais difícil de tu ir construindo. Então, se você começar de pequeno, já criando os processos de maneira simples, mais efetiva, conforme a tua empresa vai crescendo, os processos vão crescendo junto. E aí a empresa já cresce organizada. E aí foi onde deu realmente um estalo, e dali eu comecei já a organizar os processos, e a gente começou, inclusive, a crescer 30%, 40% ao ano. Hoje a empresa já não é mais nossa, a gente acabou vendemos inclusive muito bem, né? Houve o exit. Houve o exit, exatamente, né? A gente acabou vendendo no ramo das startups, ali tem o exit, então a gente acabou vendendo, foquei em outra coisa, mas foi algo que me deu aquele chacoalhão na hora,
e fez muito sentido e foi um fator muito importante para a gente ter sucesso. Inclusive, na hora de vender, a gente vendeu para uma pessoa que já tinha 4 outras lojas e ele ficou impressionado com a gestão e o controle que a gente tinha de processos de estoque, financeiro, vendas, comercial, controle dos serviços, da mão de obra. Então tudo a gente tinha relatório, a gente tinha controle e não era complexo. Era simples. Era de acordo com o que precisava para o tamanho da empresa que a gente tinha. Então isso foi realmente um grande aprendizado para mim e é o que eu tento trazer hoje também para os nossos clientes. Legal, muito bom. Anton, tô 9. Para se despedir? Para se despedir. Então, agradecer, né, de novo estar aqui, é o segundo podcast, eu também participei do podcast que o arquivo sumiu. Né? Terceiro, então, né? Então, o terceiro, bem melhor. Pedir música no Fantástico. Então, agradecer de novo por poder estar aqui, poder divulgar o nosso trabalho, né, querendo ou não, a gente se esforça bastante e é bom poder compartilhar esses pontos, ter essa conversa, às vezes a gente não tem essa conversa no dia a dia, né? Mas é isso. Obrigado aí. Vai ser sempre bem-vindo, Anton. Aí, outros assuntos, outros temas, eu gosto de discutir bastante, eu gosto de pegar um assunto qualquer e entender a lógica e esmiuçar ele por completo. O pessoal chega a ficar bravo. A gente quase sai no tapa, às vezes. Quando... Mas não chega, né? Não chega na agressão. Na via de fato. Nem na verbal, né? Só um pouco mais acalorado. Serão sempre muito bem-vindos. Obrigado. E assim, nós encerramos mais um ApoCast. Vamos deixar o link aqui embaixo para quem quiser baixar os templates que a gente falou prontos. Vão estar todos os links aqui. Valeu, um abraço e até o próximo episódio. Até mais.